Meu nome é Manuel Lopes dos Santos, eu sou brasileiro naturalizado, eu nasci em Portugal, uma aldeia extremamente pequena, tinham 100 habitantes, continua com 100 habitantes. Nesse momento, ela já tem luz elétrica. Quando eu nasci, não existia luz elétrica e nem estrada de rodagem, tinha que ir a pé. Fiz os primeiros estudos, foram feitos na escola de Lourvão, próximo da aldeia que eu nasci, e tinha que andar 5 km por dia para ir para a escola. A vida era dura, havia uma evidente dificuldade de toda a Europa, era no pós-guerra imediato, então a fome fazia parte da nossa vida. A grande parte dos portugueses emigraram nessa época, e meu pai foi um deles, emigrou para o Brasil, e 6 anos depois, 7, eu vim a conhecê-lo, porque quando ele veio para o Brasil, eu tinha 6 meses. Aqui a coisa já, o país permitia já uma situação social, clínica melhor, social, econômica. E eu fiz o curso primário no Jardim, na escola de Vila Galvão, perto de São Paulo, e terminei o curso primário. Eu vim no terceiro para o 4º ano, terminei o 4º ano primário, agora tem outro nome, mas fica com o nome de antigo, para que vocês entendam a minha idade. Depois disso, a vida foi difícil. Trabalhei de garçom, trabalhei de outros trabalhos intelectuais que nem esse, até por volta de quando eu entrei na escola básica de medicina, com 19 anos, 18 para 19 anos. Nessa época eu já tinha uma condição social melhor e econômica, e tinha um vizinho, que era meu amigo, que estudou na Escola Paulista de Medicina, nos áureos tempos em que a escola ainda era tudo poesia. Nessa época, eu aprendi muitas coisas com ele em termos de vida, até de gostar da escola. Antes de chegar aqui, fiz vestibular aqui e não fiz na USP, apesar de, na época, a diferença era extremamente grande entre a Escola Paulista de Medicina e USP. Hoje você poderia optar por uma ou outra e você não perderia absolutamente nada. Eu só ganhei, optando pela Escola Paulista de Medicina. Formei-me e meu pai, como homem prático de vida, ele ficou muito bravo quando eu lhe pedi para fazer a residência. Afinal de contas, eu já era marmanjo, tinha que viver da vida e tinha que ganhar para nós de cada dia. Eu não poderia dar o luxo de passar mais 3 anos fazendo filosofia, fazendo coisas filosóficas, uma avaliação que na época eu não pensei e achei que eventualmente devia fazê-lo. Durante o curso, a escola me ofereceu muitas coisas, além do aprendizado em medicina, que foi muito bom. A vida de estudante foi ótima. Éramos 60, era uma família um pouco grande, mas
De qualquer maneira, para uma escola de medicina, realmente, 60 era muito pouca gente. Todos muito ricos. À época, eu já tinha uma condição social razoável, mas os outros eram todos muito mais ricos que eu. Eu estou me referindo ao dinheiro, não porque eu gosto dele, eu acho que é uma necessidade da vida. Então, para justificar um pouco a conversa que meu pai tinha, no sentido de que eu precisava de ter um consultório para poder realmente ele ter um cartão que apresentasse um amigo. Isso, a coisa era fundamental para ele, e eu realmente teimei um pouco e disse para ele esperar um pouco de tempo que eu chegava lá. Nós estamos na residência, foi feita na Escola Paulista de Medicina. Eu tive a oportunidade, no Hospital São Paulo, eu tive a oportunidade de começar a minha carreira política, acadêmica. Eu não gosto de política partidária, mas a acadêmica eu gosto muito. E comecei e o primeiro cargo que eu tive foi conquistado, não foi dado nem por votação, foi o primeiro Congresso Brasileiro de Residentes. Foi feito nessa escola, numa época em que a residência estava nascendo. Eram 3 ou 4 residências para valer no Brasil inteiro, uma delas era a nossa, e a partir desse congresso nós distribuímos para o Brasil inteiro aquilo que nós já tínhamos programado e feito, no sentido de organização de residência, de aprendizado na residência, de como fazer a residência. Evidentemente que hoje ela está desatualizada, porque uma série de motivos. Um deles tinha que morar no hospital, então os casados não podiam fazer residência. Outra coisa, as mulheres eram preteridas em relação à residência, porque as casadas não podiam realmente pertencer à residência. As solteiras, se jurassem que não iam casar, podiam fazer a residência no Hospital São Paulo. Isto não era nada complicado de fazer na época que nós vivíamos. Isso eu estou me referindo a 1963. Então, pensar assim e agir assim era válido. Talvez os que estivessem pensando um pouco à frente pudessem achar que era um exagero. Mas era um exagero porque se pensava numa residência um pouco diferente dessa que existe agora. Menos política, mas mais eficiente em termos de tudo. A casada não podia morar aqui, e a residente tinha que morar no hospital. A mulher ia ter filhos e ia se dedicar mais à mãe do que à residência. Isso é absolutamente válido em termos sociais, mas atrapalharia a residência e nós estávamos pensando numa estrutura que estava nascendo. Não nascendo, nós já tínhamos tido 5 anos numa estrutura de residência razoavelmente boa. E contemplou-se esse benefício em 1963, então, com o Congresso Brasileiro de Residência. Eu acho que eu era um trabalhador acima de qualquer coisa e fiz muitos amigos na escola. E não era burro de todo, tinha uma intelectualidade razoável. Então, assim que terminou a residência, eu fui contratado pela escola. Fui contratado pela escola para a disciplina de pneumologia. Essa disciplina estava não nascendo, mas ela estava necessitando ser recuperada em termos de prática acadêmica. E o Jairo Ramos realmente veio conversar comigo, naquela época, um catedrático, conversar com saída da universidade, era muito sério. E foi que eu assumisse um pouco o trabalho da pneumologia. Fui, na época, por motivos práticos
de vivência de residência, eu fui preceptor da residência. Fiquei 3 anos sendo um residente um pouco mais velho. Apesar de eu ser contratado pela escola, já na época, os ordenados eram pequenos. E, mais uma vez, tive que discutir com meu pai porque eu queria continuar aprendendo coisas que eu já sabia muito e não precisava para praticar. Mas eu expliquei-lhes que eu tinha outras opções de vida e que a carreira universitária para mim era importante. Fiz 4 anos na disciplina de pneumologia, sendo residente de São Paulo, como diz, não de nome, mas o elemento mais velho. Nessa fase da vida foi talvez a que mais aprendi. Aprendi medicina com isso. Eu só não ensinei muito, mas eu aprendi mais do que ensinei. Com certeza foi a preceptoria da residência que até hoje, com 77 anos, eu fico muito bravo quando vejo um doente e não sei desconfiar do que ele tem. Mudou a doença, mudou o nome, mudou a fisiopatologia, mas não sei nada disso, mas eu vi todas as doenças do mundo. E por isso algumas são novas. Então eu fico bravo quando realmente não consigo pensar nela. Mas então essa preceptoria foi extremamente importante na minha vida e levei a sério a ponto de eu continuar morando no hospital, apesar de ser professor do hospital. Morava no primeiro andar, que era a residência, onde ficava a residência. A vida depois tornou-se mais fácil. Os primeiros anos da residência, a nossa residência tinha poucos, a nossa pneumologia tinha muito pouca gente. A primeira coisa que eu tentei fazer era organizar a pneumologia e chamar jovens para ela. Eu consegui. Eu nunca estive fora do país porque eu não tive chance de fazer um pós-doc, por exemplo, uma coisa qualquer, porque aí era um motivo diferente. Primeiro eu perdia dinheiro e agora eu perdia muito provavelmente aquilo que eu tinha feito em termos de organização acadêmica, inclusive científica. Então eu substituí isso por um motivo muito simples. Eu aprendia com quem eu mandava. Mandava os filhos fazer pós-doc fora e depois eu aproveitava os conhecimentos dele. Com isso, formou-se uma disciplina de alto nível, comandava o Brasil em termos de pneumologia sossegadamente. Em número de formandos em publicações, principalmente publicações, só para você ter uma ideia, eu fui titularizado em concurso titular sem ter ninguém que eu conseguisse me acompanhar em termos de currículo. Valorizava-se muito os trabalhos publicados. Eu tinha 250. Então, o concurso foi extremamente simples e eu acabei essa fase. Foi uma fase de produção científica. Durante essa fase inicial da minha vida, de produção científica, carreirista, se você quiser chamar assim, como se fala ainda, eu fiz uma outra coisa importante, ensinei. Aluno, fui dedicado ao ensino. Por vários anos eu fui sempre professor homenageado, que era como se diferenciavam os professores que ensinavam muito. Ensinar, que eu digo, é pegar a mão do doente e auscultar, olha, isso aqui é um sopro bronco, isso aqui é uma estenose mitral, e assim por diante. Esse tipo de ensino. Porque o ensino acadêmico de pesquisa é totalmente diferente e aí os dois aprendem com frequência. O que está aprendendo e o que está ensinando.
enquanto que um aluno só você só ensina, principalmente numa fase da vida da medicina, não tem toda essa tecnologia. Hoje, realmente, até acho que tem que mudar o curso de medicina para aproveitar a tecnologia que está sendo realmente menosprezada ainda nas escolas de medicina. Mas isso é um outro problema que eu também não tenho certeza se estou certo ou não. Quer dizer, só depois disso, porque a medicina tem um componente humano muito importante. Então essa foi a minha vida na escola. No Hospital São Paulo, eu vivi o Hospital São Paulo depois que entrei na escola. Fui o chefe de residentes, depois fui membro das comissões que foi afora, inclusive a Coreme da residência. Só para lembrar os mais jovens, a residência não era um curso. A residência era um curso que era ministrado pelos hospitais. Então, dentro do esquema administrativo, a residência estava na dependência do Ministério da Saúde. E ela, como curso, estava dependente do MEC. Hoje já está dependente do MEC. Então, a diferença que era importante na época. Nessa fase de produção científica, isso realmente é oportunismo. E mais no sentido de que a escola, como precisava realmente aparecer por aí afora, era através dos congressos. Os congressos me levaram a uma produção científica extremamente grande, porque a pneumologia já tinha jovens, muitos jovens, que realmente eu levei para lá e com o objetivo e a maneira de ser, mais no sentido de que eles entendessem que a pneumologia era uma coisa boa e que eles tinham um futuro nela, desde que eles trabalhassem. Isso aí fez com que realmente a disciplina, durante esses anos todos, eu também me dediquei um pouco à própria pneumologia no Brasil, porque eu comecei a frequentar congresso, e os congressos realmente eram de um nível intelectual, acadêmico extremamente ruim. A escola já estava muito melhor que todos eles. Com isso, eu acabei sendo o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que foi criado especificamente logo que cheguei à pneumologia, 2 anos depois. Pertenci à sociedade, fui o responsável pela revista da sociedade. Isso é um encargo que eu me interessava muito, porque eu podia não só aprender o que estava sendo publicado, como podia interferir na maneira da publicação através de uma comunicação que sempre se tinha que fazer a quem apresentava um trabalho científico para ser publicado. Então isso foi uma coisa que me passou, foi passando pela minha vida, mas que eu acho que isso tem importância em termos sociais. Depois eu fiz o concurso, antes disso, me meti um pouco na escola no sentido política acadêmica. Então, o primeiro cargo que eu tive foi presidente da Coreme, que era meio natural, porque era a minha vida, digamos assim, o top daquilo que eu fiz na escola tinha sido coisa de relevância qualquer, por parte, ou com programações dentro da residência. Mas fiz a carreira universitária simples, fui
virei professor assistente quando devia ter, depois virei adjunto também, e da titularidade também, meio natural. Fui um titular jovem, diferente, né? Agora que eu estou muito velho, mas na época eu me sentia muito bem. Aí o primeiro cargo importante, então, porém, o segundo cargo foi chefe diretor clínico do Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo tinha uma administração que dependia de tudo da Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina e o Hospital São Paulo sempre andaram juntos, sempre foram parentes próximos, irmãos gêmeos. Mas, evidentemente que hoje não é assim, porque não pode ser assim. Mas na época, realmente havia um intercâmbio absoluto entre o Hospital São Paulo e a Escola Paulista de Medicina. Então, os cargos do Hospital São Paulo, habitualmente, eram cargos de confiança da direção da escola. Não era porque alguém queria mais poder ou não. É porque funcionava melhor assim. Éramos poucos. A escola tinha dificuldades econômicas, embora sendo federalizada em 1956. Mas isso aconteceu em 85, que eu virei. Por 85, 86 que eu fui diretor clínico do Hospital São Paulo. E a direção, então, era escolhida pelo diretor ou pela congregação. Esse foi o primeiro cargo importante que eu tive. No final com isso eu abandonei um pouquinho a pneumologia, comecei a pensar em outras coisas que talvez não devesse, mas realmente acabei sendo, no final do meus 4 ou 5 anos de presidente, de diretor clínico, eu fui candidato aí já com a eleição a diretor da Escola Paulista de Medicina e ganhei a eleição e comecei uma nova vida a nível de Escola Paulista de Medicina. Foi os áureos tempos dessa carreira que eu gostei muito de fazer. E uma outra coisa que eu acho que é importante, que nós não falamos nada aqui, é o seguinte, a beleza da nossa instituição, Hospital São Paulo e Escola Paulista de Medicina. Por quê? Porque deixou um imigrante chegar à direção. Isso eu acho que é importante. Só uma escola absolutamente didática e de rico, eu deixaria que isso acontecesse. Isso eu devo à escola. Não só isso, tudo que eu fiz, mas isso realmente eu acho que é prova concreta de que essa escola é francamente democrática. Durante os cargos, durante a escola, novamente entrei um pouco na política universitária. Já a nossa política universitária estava contaminada pela política partidária. Estava difícil se sobreviver se você fosse inimigo político. Quando eu digo inimigo, é assim, quando a Escola de Medicina do Hospital São Paulo discordava, por exemplo, do ministro da Saúde. É isso que estou me referindo, às mudanças. Então, os dirigentes dessas instituições, eles acabavam fazendo também isso para sobreviver. Quer dizer, e fundaram o clube, que é a União dos Reitores das Universidades Brasileiras. E depois, como isso ficou nas mãos, numericamente, evidentemente, da iniciativa privada,
os políticos, os dirigentes do clube tinham um valor pequeno, perto de um reitor de qualquer escola, qualquer universidade privada. Então foi fundada a Andifes, que era os diretores e os mandantes das escolas superiores e universidades federais, estaduais ou municipais, de ensino superior público, basicamente. E aí, novamente, evidente que estava contaminado já pela vida partidária de cada um, agora num nível diferente, no nível de instituição pública. E eu fui eleito, então, vice-presidente da Andifes. Por que eu fui vice-presidente da Andifes? Eu ainda era diretor. Porque isso eu aprendi na vida, quando alguém não quisesse um lado nem o outro lado, eu era um exemplo que eu conversava bem com o diferente. Eu sempre aqui na escola diziam que eu não falava que 3 e 2 eram 5, ou 2 e 2 são 4, para não ofender o 3 e 1. Realmente, mas isso aí é pessoal. Então, a escola, foi representativo para a escola nos anos seguintes, e depois foi 4 anos, foi 2 anos, 1 ano e meio. Transformei na escola Paulista de Medicina em universidade, angustiado, e porque foi um projeto pessoal. Tudo na escola que eu fiz foi com alguém, ou com muita gente, mas este projeto era um projeto meu pessoal. E eu me sentia responsável se não desse certo. E tinha uma série de motivos para não dar certo. A primeira, porque a escola já era quando digo escola, eu digo a Escola São Paulo. Ela já era a que mais publicava no Brasil inteiro. Mas quando você era colocado em termos de listagem, ela não entrava, porque era escola isolada. Entrava nas universidades. Eu ficava muito bravo com isso. Porque nós trabalhávamos bem, nós estávamos publicando já muito fora, e eventualmente o público não. A comunidade acadêmica sabia, mas o público não sabia. A escola não era dita. Isso era um motivo que me angustiava, no sentido de eu querer que a escola virasse universidade. Por outro lado, a escola já tinha um status acadêmico definido. E eu tinha medo de que a comunidade não aceitasse essa mudança. Isso me angustiou muito. Mas entrei para ela numa congregação e a votação foi unânime em me dar a autorização para que eu pudesse tentar transformar a Escola Paulista de Medicina, a Escola São Paulo, em universidade. Mas eu conhecia meus colegas. Eram 40 de congregação. Muitos deles eram frontalmente contra essa mudança. Mesmo assim, eles votaram a meu favor. Eu não sou capaz, eu imagino que eu ia desistir com a problemática que eu ia enfrentar. 6 meses depois, a Escola Paulista de Medicina era a Universidade Federal de São Paulo. Mas aí eu fiquei sossegado. Acabou a minha angústia. Mas não de todo, porque a prática de vida é diferente. Eu só entendi que eu tinha feito uma coisa boa ou ruim, não sei, mas que a comunidade gostou, e quando eles mantiveram o emblema
da escola, nos aventais e Unifesp em cima. Realmente eles entenderam e acharam bom. Depois eu não sei mais, porque agora é angústia, mas eu tinha um projeto de universidade. Eu perdi em qualquer gaveta da escola, uma universidade da saúde. Eu achei que nós não tínhamos massa crítica para ter uma universidade que tivesse um curso de psicologia, então pode. Mas, por exemplo, de engenharia, aquilo realmente eu achava. Mas os meus colegas que me substituíam, muito provavelmente alguns acharam também e não conseguiram porque a problemática a instituição sobreviver. Não podia se colocar em jogo a sobrevivência da escola e o progresso da escola apenas por uma questão filosófica. Então, realmente é uma situação que foi a última coisa que eu fiz na escola, depois eu virei pró-reitor de extensão e aí me aposentei. O senhor foi reitor quanto tempo também, né? Foi reitor por 2 anos. Isso depois que a escola se tornou universidade? Eu acho que foi em termos de trabalho, foi o mais, para mim, como pessoa, onde eu trabalhei mais ou menos e tive mais sucesso. Eu acho que foi realmente nessa fase, até porque era uma de mudança, então eu acho que os colegas não tinham tempo de brigar comigo. E o senhor se sente plenamente realizado, valeu a pena? Valeu a pena, eu acho que eu sempre praticamente nasci nessa escola e eu tive, no ano que eu fiz vestibular, eu tinha interesse em Sorocaba também, eu nem fui fazer a inscrição, não fiz matrícula.